Então, irmãos, continuando aí, né? Então, o que que acontece? É, temos aí, né? O mundo ele está aí, né? Com as consequências, entre as quais as doenças, pestilência, loucura, né? Loucura no sentido espiritual e corporal, né? Turbação, né? A gente vê aí o mundo está turbado, está cheio de confusão, e nós estamos aqui no meio, certo? Então, o que que acontece? Aí o Senhor Jesus, né? Fundou a igreja, né? Morreu por ela, não é isso? Antes ele veio, né? E mostrou, digamos assim, o poder da palavra, o poder que ele tinha para se comportar como o médico dos médicos, não é isso? Como nós sabemos disso. Fez quantas curas ele fez, quantas enfermidades foram curadas, né? E até ressurreição de mortos. Ele curou cegos, coxos, né? Loucos, com o seu poder, né? Então nós sabemos que tem um poder que realmente faz a cura, né? De todas essas coisas. E a cura principal dele é a cura espiritual, né? Coisa que os judeus confundiram lá, né? Porque ele fazia aquelas curas, não é isso? Mas o que ele mais falava era o quê? Era que eles se curassem da sua má consciência, né? Mas isso aí eles não queriam, não. Né? Ao ponto de quê? De ficarem criticando ele porque ele fazia cura no dia de sábado, né? Porque ele curava pessoas que estavam cheias de pecado, né? Claro, perdoados são os seus pecados. Aí quem é esse cabo aí que perdoa pecado, né? Não, ele faz essas coisas aí pelo espírito de Beelzebul, não é pelo espírito de Deus, não. Olha aí. Então, péssima consciência, isso não é nem má consciência. Isso aí é a péssima consciência, né? Inclusive, o que? Isso é uma calúnia, né? Estava acusando ele de coisas que ele não fazia. Mas então, irmãos, o Senhor Jesus morreu, deixou os apóstolos ficaram, né? Nenhum deles que eu saiba era médico, a não ser o Lucas, que era um companheiro de Paulo, né? Um irmão, ele não era um apóstolo. Nós sabemos que ele era médico e com certeza ele executava a sua profissão, não é isso? Então, os médicos estão aí, né? Cuidando aí da saúde do povo, procurando, né? Procurando alimentação, né? Orientar a alimentação e a própria cura. Primeiramente, procurando evitar que as doenças peguem as pessoas, né? Em segundo lugar, procurar que quem pegar se cure de alguma maneira, né? Porque ninguém gosta de ficar doente. Ninguém gosta de ter dor de cabeça, né? Ninguém gosta de ter dor na coluna, dor no zóio. Ninguém gosta de ficar deitado numa cama sem poder ir trabalhar. Ninguém, mas a doença faz você fazer isso, né? E os médicos estão aí para tentar cuidar da nossa da saúde dos homens e da igreja, porque nós estamos aqui no meio. Mas o Senhor, ele deu os meios, né, irmãos? Ele deu os dons de cura, né, para a igreja, mas aí os apóstolos morreram, a igreja, né, foi esquecida, digamos assim, né? A igreja foi perseguida, quase que ela foi extinta aqui na terra, ela não foi extinta porque o Senhor não permitiu. Né? Porque a igreja, eu acredito, eu tenho certeza que ela esteve todo o tempo aí, né, como remanescente, guardando a palavra, sofrendo todas essas coisas, mas somente sofrendo aquilo que Deus queria que ela sofresse. Porque o Senhor Deus de Israel e o Senhor Jesus, ele levantou a igreja, mas ele não deixou ela abandonada. Deu a ela a palavra, ela é a dona da palavra, e deu a ela, né, as ferramentas necessárias para que ela pudesse, né,
não sofrer determinados sofrimentos que o resto do mundo sofre, como é o caso das doenças, né? Certo? Ele deixou alguma coisa? Deixou. Primeiramente, aquilo que ele falou lá para os hebreus, lá em Deuteronômio 28, né? Quando ele diz, ó, se vocês me obedecerem, eu vou livrar vocês vou livrar vocês das consequências do pecado. Isso significava o quê? Que no caso da loucura, ele não ia ter loucura em Israel? Ia, mas ele ia mandar alguém, né, que resolvesse aquele problema. E quem é esse alguém? O alguém sempre foi o ministério. Sempre foi o ministério. Sempre foi o ministério. Que era levantado, escolhido, e esse ministério é, fazia aquilo que era necessário para que se houvesse, digamos assim, uma cura no meio de qualquer coisa, né? De uma hemorroida, por exemplo, coisa que o valha. Quer dizer que ninguém lá em Israel ia ter hemorroida? Sim, tinha, mas ele tinha cura, né? Certo? Se ele fosse zeloso e obediente, ele teria uma cura daquela doença. E a gente vê, quando a gente vê aqui, ó, e a igreja ela também tem isso, né? Deus providenciou, ele não abandonou a igreja aí no meio desse mundo, não. Ele conhece a igreja é a menina dos olhos de Deus. Não pode ser confundida com a religião. Mesmo essa religião que fala em nome de Jesus. Ó ímpio, por que você fala as minhas palavras na tua boca? Hein? Por quê? Eu não lhe dei ordem para isso, não. Quem é para falar a minha palavra, quem é para falar é a minha igreja, é a menina dos meus olhos. Ela é a dona da palavra. Ela é a dona da verdade. É ela, só ela. Então, irmãos, isso é uma boa consciência. Ó. Isso aqui é uma consciência que a gente não pode perdê-la. Saber o que é a igreja e discernir a igreja das religiões, inclusive desse cristianismo que está aí. E nós todos saímos de lá. Né? Eu que saí de uma religião e conheci a igreja, se eu sair da religião e a religião não sair de mim, eu estou com a minha má consciência. A minha boa consciência é eu sair da religião e penetrar na igreja. Aí eu tenho a boa consciência e adquirir a boa consciência. Então, ó, se a gente lê aqui, né, no caso específico de doença ou coisa que o valha, de algumas perturbações, digamos assim, aqui o Tiago está dando aqui, ó, capítulo 5, no versículo 13, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está com aflição? Está preocupado? Está com turbação? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Olha aí, ó, qual é a chave aqui desse versículo 14? Chame os presbíteros da igreja. O que é o presbítero da igreja? Não é o ministério? Pois é, irmãos. E aí, cadê o nosso ministério? Hein? Cadê os nossos presbíteros? Quer dizer, a igreja separou vários presbíteros no passado, aí esses presbíteros foram-se embora, né? Começaram a querer transmitir má consciência para nós, certo? Nos abandonaram e nós estamos aí achando, inclusive, até com o pensamento deles, porque eles saíram dizendo aqui que não tem ministério na igreja e nem igreja tem. Então nós estamos fora. Quer dizer, está alguém doente? Chama o proibido da igreja e ore sobre ele. Então Deus não abandonou a igreja, não, está aí. Então aí os mandamentos digamos assim, as recomendações que são dadas para que a igreja enfrente, né, as vicissitudes da vida, enfrente tudo aquilo que
que é a consequência do pecado, conforme a gente viu que elas são perigosas, né? É loucura, turbação, né? É um monte de coisa. É toda essa confusão que existe na Terra, né? Que perturba a nossa mente e perturba também o nosso corpo. Não é verdade? Pois é, meus irmãos. Então, vou parar por aqui. Paz seja com todos nós, né? Aí, para não deixar em branco o dia do nosso ajuntamento, resolvi falar algumas coisas sobre isso. E amém, né? Paz seja com todos nós.